Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E você está com o pastor Paulo Pereira para nós comentarmos, os textos que estamos aqui dentro da nossa programação de leitura bíblica diária, no plano anual, para a leitura bíblica de toda a palavra de Deus neste ano. E estamos no livro de Juízes, logo nos primeiros capítulos, Ontem fizemos o primeiro, hoje estamos no segundo capítulo, do versículo 10 até o capítulo 3, versículo 31 do livro de Juízes. Passada, então, aquela etapa que Josué liderava o povo de Israel para conquistar a terra prometida. A partir daqui, então, o povo de Israel ele vai tentar buscar se organizar, para enfrentar os povos da terra, dominar, conquistar e se estabelecer. Mas, infelizmente, nós percebemos que durante toda a história de Israel, a história de Deus, com Israel, e a história do povo, como povo, ela tem resultados e consequências pelo o comprometimento espiritual, o comprometimento de relacionamento com Deus. E sempre foi a advertência divina para que o povo permanecesse fiel à aliança, ao pacto, em servir ao Senhor, não ir após outros deuses. Enquanto Moisés, Josué lideravam o povo com Arão e também Eleazar, o sumo sacerdote, eles vinham então conquistando a terra prometida, buscando a Deus, dependendo de Deus. Agora, nós iniciamos esse texto com esta declaração da palavra de Deus sobre também as consequências e resultados daquilo que Israel provou, e precisavam compreender realmente que somente Deus, só o Senhor poderia lhes dar o sucesso em toda a sua jornada. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram a imagens de Baal e também a Será, que eram os deuses Astarote, a Baal e Astarote, que eram os deuses pagãos diante dos quais os povos da terra se inclinavam, adoravam, e também eles entendiam que todos os resultados da vida advinham dessas divindades, E isso desagradou muito a Deus, tanto que a partir daí, então, o Senhor simplesmente deixa Israel à mercê dos seus inimigos, e eles então são derrotados, saqueados, sofrem muito em razão dessa quebra dos valores espirituais e de seguir ao único Deus. Eles começam a ter práticas perversas, olha essa expressão, práticas perversas, nós nem imaginamos o que pode de fato estar inserido, tudo que envolvia o povo, suas famílias, E assim a ira do Senhor se acendeu. Na terra, as nações que habitavam ali, como os filisteus, os seus 5 governantes que estavam ali em Gaza, Ashkelon, Asdod, Ecrom, e Dan, enfim, eles estavam dominando os cananeus, os sidônios, os heveus. Assim, passa a história de Israel a narrar essas
esses tristes momentos, ainda que eles clamavam ao Senhor e o Senhor lhes dava agora juízes para então liderar, governar, né, o povo. E enquanto esses juízes eles temiam ao Senhor e faziam o que era reto, correto aos olhos do Senhor, então Deus tinha misericórdia e fazia o povo vencer, prosperar. Aconteceu aqui alguns episódios dentro dessa leitura de hoje, muito interessante, que você vai ouvir falar sobre um dos juízes chamado Eude. Eude, né, que ele toma uma coragem também muito especial, e você vai ler sobre ele, né, porque ele vai... ele era canhoto, né, da tribo de Benjamim, e ele tem uma estratégia para vencer então o rei de Moabe, que era muito gordo, né, a Bíblia vai dizer isso, né, e ele tem ali uma estratégia vencedora. É interessante essas histórias. Também vamos ouvir falar de Otoniel, né, que também ele é bem sucedido, né, e trouxe paz na terra. E assim nós vamos, a partir de então, começar a ler alguns outros episódios tão significantes e de grandes lições também, né, espirituais, sociais, quando o líder governa, o líder que é de Deus. Bom, no Evangelho de Lucas, Jesus está sentado à mesa, nesse capítulo 22, versículos 14 a 34, sentado à mesa com seus discípulos para celebrar a Páscoa. E é aqui que o Senhor, ele institui, né, o ato da ceia, a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, que foi nessa noite de Páscoa, onde ele estabelece o pão e o cálice, né, como símbolos do seu corpo e do seu sangue, da nova aliança, e também é aqui que ele anuncia, né, o traidor. Os discípulos não podiam entender, os demais, né, quem seria o traidor dentre eles, quem faria tal coisa, mas Judas estava ali sentado à mesa, né, e foi ele aquele que Satanás, né, o inspirou para fazer o mal, né, ao nosso Senhor. Mas ainda mesmo assim eles estavam embebidos por tantas coisas lindas, talvez, que Jesus falava sobre o reino, né, sentar-se ao reino, julgar as 12 tribos, e eles pensavam nesse aspecto, quem seria o maior entre eles, enfim. E Jesus dá a grande lição de humildade, né, como aquele que serve. E é isso que Jesus fez até o último encontro com eles, na ceia, serviu, lavou seus pés. Bem, nós encerramos então com o Salmo 92 e 93, né, que também expressam um cântico lindo, né, que fala das grandezas do Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos nós e que nós possamos permanecer leais, fiéis ao Senhor em todas as circunstâncias. A paz.